Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ou seja, com tudo que você é, tudo que você tem na sua existência, ame a Deus. E o segundo é, ame o seu próximo como a si mesmo. E aí, quando ele cita essa segunda parte, nós vamos ver o que é esse a si mesmo. Então, hoje o tema da nossa mensagem é, amem o próximo com o mesmo empenho com que buscam o bem-estar de vocês. Então, fica aí no versículo 39, nós vamos ficar aí no versículo 39, nessa segunda parte do mandamento, como a si mesmo. Então, vamos ver o que é essa palavra diz. E aqui nossa mensagem, traz uma ideia de que a raiz do nosso pecado, em geral, é querer encontrar a plena felicidade nesta vida longe de Deus e longe de pessoas. Ou seja, eu posso ser feliz e por mim mesmo, eu vou buscar meios de ser feliz, eu vou me realizar, eu vou fazer algumas coisas que vai me tornar uma pessoa plena, realizada. E aí, se esse desejo estiver deixando Deus de fora dessa busca, se você não pôr Deus na sua intenção e não incluir também que o próximo, as outras pessoas que também são pessoas que são alvo do amor de Deus, no seu desejo de ser feliz, você vai aí desenvolver uma falsa felicidade que não será completa na sua vida. E isso é importante a gente fixar isso muito bem na nossa mente, porque a raiz de nossa tendência a esse pecado não é do desejo de ser feliz, mas de ser feliz à parte de Deus e do próximo. Então, quando Deus já nos deu esta ordenança de amá-lo primeiro e amar ao próximo, existe aí uma necessidade de nós observarmos isso para que a nossa felicidade individual seja plena. E nós precisamos compreender isso, porque senão a nossa busca ela vai ser talvez satisfatória o resultado, mas afastado do alvo do meu amor, que é Deus primeiramente e o próximo. E nós precisamos ter essa relação, porque não dá para amar a Deus e não expressar esse amor no próximo. Não dá só para eu ser feliz com Deus e não mostrar isso nas minhas relações. Por isso que Deus amarra. E a própria palavra de Deus vai dizer que não tem como amar a Deus a quem eu não vejo. Dizer que eu amo a quem eu vejo e eu dizer que eu não amo a Deus. Ou eu digo que amo a Deus a quem eu não vejo e quem eu vejo eu não amo. Eu preciso conectar essas duas formas de amor. Então, a raiz desse pecado, a raiz desta falha que vai afetar a sua busca pela felicidade longe de Deus e separado das pessoas, é o orgulho. E o orgulho, ele é a raiz de todos os outros problemas, porque a partir do orgulho eu penso só em mim. O orgulho vai me levar ao egoísmo. Primeiro, meu pirão, meu prato aqui, o pirão, meu prato primeiro, a sardinha sempre para o meu lado, a brasa sempre para o meu lado. Sempre eu vou pensar em mim primeiro. E quando eu desenvolvo essa raiz do orgulho, ele traz dois efeitos, um que se relaciona com Deus e um com o meu próximo. Vai ter uma resistência dentro de mim em enxergar Deus como a única fonte de alegria e verdadeira e duradoura felicidade. Eu acho que não precisa dele. E a segunda é uma resistência forte em não enxergar os outros como criaturas de Deus também, e que são pessoas que devemos compartilhar a alegria que nós recebemos de Deus, a felicidade,
a plenitude que recebemos de Deus. E nós não podemos deixar Deus de fora, tanto na busca como na distribuição daquilo que eu recebi do Senhor. Então, se eu tiver um desejo de ser feliz, separado de Deus, ou sem incluir Deus, ou sem a felicidade das pessoas que estão à volta de mim, com quem eu deveria compartilhar aquilo que eu recebi de Deus, o amor de Deus. Quando eu falar sobre esse assunto, quando alguém falar da importância do amar ao próximo como a si mesmo, isso vai gerar um desconforto em mim, em você. Vai ser um termômetro. Quanto que isso te incomoda quando você ouve sobre esse tema? Quanto que me incomoda é a medida, talvez, que está dando a diferença, e aí está revelando que o meu coração está mais preocupado, seja ou eu com Deus, sem o efeito eu com o próximo. Porque pode ser que eu queira ter uma relação íntima com o meu Deus, mas eu não consigo refletir isso nos relacionamentos. E se nas oportunidades que surgem na vida prática de demonstrar amor, de andar uma segunda milha, de dar outra face, de amar aquele que te persegue, orar pelos seus inimigos, pelos que te perseguem, você amaldiçoa, você tem dificuldade, isso está denunciando que no seu coração, de alguma forma, ou o primeiro mandamento, ou os dois, ou o segundo, amor ao próximo, não está cumprindo a vontade que Deus tem para a minha vida. Então, a raiz dessa dificuldade é o nosso orgulho. E aqui é importante a gente ter claro o que é esse como a si mesmo. Quando Jesus disse, ame ao seu próximo como a si mesmo, ele está pegando essa raiz do nosso, que está em nosso coração, e está falando, em frente, arranque essa raiz do orgulho que aí está, porque senão você não vai conseguir cumprir a minha ordem de você amar as pessoas. Por quê? Nós temos uma propensão natural de amarmos a nós mesmos. Então, quando ele fala como a si mesmo, por quê? Porque nós já temos essa propensão natural de nos amarmos, de sempre olhar para nós primeiro. Você pega uma criancinha e quando tem aquelas festinhas de aniversário que faz aquele balão de bala, né, que estoura, que cai aquele monte de bala no chão, você olha ali, você já vê, ninguém ensinou as crianças, mas elas já pulam em cima, enche a mão, se tem bolso, vai enchendo de bala, sai correndo, põe ali com a mãe, volta para buscar mais, e ela está preocupada. E interessante que tem bala para todo mundo, ainda tem mais pacote de bala lá, se precisar, para dar mais bala para as crianças, mas elas vão ali com aquela euforia para encher de bala assim para si, e aí não está nem preocupado se o outro está conseguindo pegar ou não, está querendo pegar tudo para si. Se conseguisse, pegava o balão inteiro e saía correndo, né? Nessas festinhas de criança. Por quê? É uma propensão natural de eu querer garantir o meu lado, né, reservar o meu, né? Eu pego já, estou numa festa ali, aí eu estou lá comigo, gostei um negócio, aí já pega um pratinho já para levar para o marido, para o filho, e aí não sabe nem se aquelas coisas ia dar para todos que estão presentes, e aí leva coisas da festa para quem não veio, e quem veio às vezes chega lá, ei, já acabou o bolo, já acabou o salgadinho, poxa, aí uma pessoa encheu um pote lá e levou, né, para alguém que nem veio. Você é uma propensão de fazer algo para você e para alguém que está mais perto do seu círculo de relação. Então, é uma propensão natural eu amar a mim mesmo. Amar a si, como a si mesmo, quando Jesus diz, ele está falando de algo que eu e você já fazemos. Todos nós temos esse interesse, que as coisas para nós sejam boas. Todo mundo quer o melhor para si. Todo mundo quer ter um bom emprego, todo mundo quer ter um carro bom, uma casa boa, todo mundo quer ter um bom recurso para poder ter as coisas que deseja, todo mundo quer isso. É mal isso? Não é um problema, não é um problema. O problema é depois que você tem, o que você faz com isso? É só para você? Né? Ou quando você faz com que interesse? Você precisa mostrar para todo mundo o que você está fazendo?
né? Precisa exibir para que todos vejam, nossa, como essa pessoa é boa, bondosa, está ajudando aí, olha, entra na internet aí que você já vai ver nas redes sociais um monte de gente mostrando as bondades que estão fazendo com as pessoas do Rio Grande do Sul. Precisa mostrar que eu estou fazendo? Posso fazer e não preciso mostrar, né? Quando eu sou um indivíduo, né? Agora, o bem que eu quero para mim, é isso que Jesus está falando. Você já tem uma propensão natural de amar a si mesmo. O grande detalhe agora está como você faz isso pelo próximo. Qual é, né, a medida que você usa para fazer pelo próximo? Eu falei aqui no início do culto que lá na empresa onde eu trabalho, a gente, quando tem tragédias, a empresa sempre participa de ações coordenadas para ajudar as pessoas. Então, quando a gente está mexendo nas coisas lá, nós já achamos até lixo no meio das doações, né? Então, tem gente que aproveita esses momentos para se desfazer de coisas. Não quer nem ajudar, não quer nem mandar nada bom. Então, vai fazer uma doação, pega uma roupa rasgada, pega coisas que não têm utilidade. Então, você vê que a unidade da medida dessa pessoa está proporcional ao seu egoísmo. Por quê? Eu não vou dar essa camisa boa aqui. Poxa, essa camisa acabei de comprar. Não, vou pegar aquela ali que já está com rasgo embaixo do braço, que eu dobro, ninguém nem vai ver. Só na hora que a pessoa receber lá que ela vai ver. Olha só, né? Então, o meu egoísmo pode ser a medida que eu uso para manifestar o meu altruísmo, as minhas bondades, as minhas ações, o meu amor pelo próximo. Vamos fazer aqui um movimento de levantar alimentos. A gente faz às vezes uma cesta básica só de fubá, né? Um ou outro, às vezes tem uma preocupação de trazer algo, né? Então, às vezes tem a ver com a organização também, a gente precisa orientar adequadamente para as coisas virem de uma maneira que se monte uma boa cesta, mas o que eu quero dizer é que às vezes alguém te pede algo e você dá outra coisa. A melhor forma de dar algo para alguém é dar o que ela tem necessidade, não o que você quer dar. Então, se a unidade de medida, se a porção de medida do meu altruísmo, né? O que é altruísmo? É o inverso de egoísmo. Egoísmo eu penso só em mim. Altruísmo eu penso no outro. Eu penso no outro, é o que eu faço em favor do outro, deixando o meu interesse de lado. Porque no egoísmo eu penso o inverso. Eu penso no meu bem-estar em detrimento do próximo, ainda que seja uma boa causa. Agora, no altruísmo é o inverso, eu coloco o próximo como mais importante do que eu e vou fazer algo bom para ele, às vezes até sob prejuízo para mim. Então, aqui nós vamos ver que a medida do amor ao próximo é o amor por mim mesmo. E aí que vem a grande discussão, né? Será que a medida do meu amor para o próximo deveria ser o tamanho do meu egoísmo? Eu quero o melhor celular. Então, alguém está precisando de celular, eu vou dar o celular que eu gostaria de ter. Será que é só isso? Tá aqui, ó. Vou te dar um celular que é o que eu queria ter. O que ele quer dizer é que é com a mesma intensidade, a mesma vontade, a mesma força que você põe para fazer algo por você, quando você for fazer algo por alguém, tem que ser algo assim, tem que ter esse mesmo empenho como se fosse para você, porque se fosse para você, faria daquela maneira. Então, se para mim eu estivesse numa tragédia e eu tivesse perdido todas as minhas roupas, eu não quero a melhor roupa, eu quero uma roupa que seja
apropriada, pelo menos para usar até eu me reorganizar minha vida. Não precisa me dar a melhor roupa, nem precisava ser nova, só tem que estar em condições de uso. Se é assim que eu queria, então na hora que eu for selecionar uma roupa que eu for dar para alguém, eu vou fazer com essa disposição. Não preciso comprar uma roupa nova só para, eu vou dar tudo novo. Não, eu quero dar dessa daqui, eu posso dar dessa minha. Como é que eu gostaria de receber se eu tivesse uma roupa rasgada de qualquer jeito? Porque talvez é tudo que a pessoa vai receber, ela vai ter que usar daquele jeito mesmo. Então, você gostaria de receber daquela forma? Então, se você não gostaria, não faça. Então, no meu relacionamento com os meus irmãos aqui na igreja, lá na minha casa, com a minha família, a maneira que eu quero que os irmãos me tratem é como eu vou tratar. A maneira como eu quero ser amado é que eu vou amar. Como quereis que os homens vos façam, façais a eles. Jesus fala isso. Como você quer ser amado? Ame o Senhor dessa forma. Ame as pessoas dessa forma. Mas, continuando, o nosso Senhor Jesus, Ele está mexendo com o seu coração, porque Ele sabe que você tem uma propensão natural de puxar para o seu lado a sardinha. E Ele quer que Ele não está te colocando na parede, te ameaçando, está sendo um tirano, para que você ignore a você totalmente e só pense no outro. Não é isso, não é isso. Pode até parecer, mas não é isso. Porque tem pessoas que aí falam, mas então se eu for fazer isso daí, então eu não vou mais pensar em mim? Eu não vou cuidar mais de mim, eu não vou ter mais nada para mim, não vou conquistar mais nada, porque tudo vai ter que ser primeiro o outro. Então é isso que Jesus está falando? Será que é isso? E aí no receio, dentro dessa má compreensão, eu não faço nada. Ou eu faço daquelas maneiras que eu já falei. Então, nós temos que entender que, na verdade, nós já temos essa vontade natural de conquistar as coisas para nós, que é bom, que é desejável, que é agradável, mas nós vamos agora ter que entender que o primeiro mandamento é o que sustenta o segundo. Não dá para separar. O primeiro mandamento, o segundo. É o primeiro que sustenta o segundo. Jesus, parece que Ele está meio que querendo mexer com esse conforto seu, de pensar só em você, só no seu conforto, no seu bem-estar. E parece que é isso que Ele está fazendo, porque o primeiro mandamento é o que torna o segundo possível de ser praticado. E Ele afasta a ameaça e o medo que talvez você fique, de achar que amando o outro como se fosse a você mesmo, fosse algo que vai ser prejudicial a você. Eu conheço pessoas que fazem coisas por outras pessoas que chega até se prejudicar, dá o que não tem, e aí às vezes cai até em alguns golpes nessa simplicidade. A gente precisa ter também prudência. A gente também precisa saber os limites, tem que avaliar as coisas. Às vezes a gente faz sabendo o risco que já tem numa situação concreta, que às vezes não dá tempo para avaliar, você minimiza o seu risco e faz algo, e mesmo que venha a ter um prejuízo naquilo, você assumiu. Mas tem gente que não consegue achar o ponto de equilíbrio para fazer o bem ao próximo, amar o outro como a si mesmo, sem se prejudicar. Deus não está pedindo isso. Deus não está querendo que você se prejudique. O primeiro mandamento, ele é a base para o segundo. O primeiro é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O primeiro mandamento, ele é a base do segundo. O segundo mandamento é uma expressão visível do primeiro, é uma manifestação de que o primeiro está em você, que você está atendendo o primeiro. Ou seja, antes de olhar para o meu egoísmo,
Na mesma medida do altruísmo, lembra lá? Ah, eu quero desse jeito, então eu vou fazer daquele jeito. Em vez de ficar comparando o que você quer para si, para dar para o outro, para que a medida seja essa, devemos colocar Deus no centro de nossos interesses pessoais. Esse é o espírito cerne do primeiro mandamento. Deus tem que ser o centro das coisas que você quer fazer e ter na sua vida. Se você tem um sonho de ter uma realização profissional em algo, coloque Deus para ser o exaltado quando você estiver no topo daquela carreira. Se você está fazendo isso só para você se satisfazer o seu status, é egoísta esse seu desejo. Essa sua felicidade está sem Deus. E certamente, nesse contexto, está também excluindo as pessoas, porque eu vou fazer qualquer coisa para chegar lá. Eu vou fazer qualquer negócio, vou puxar o tapete, vou mentir, vou ser desonesto, vou passar a perna em alguém, porque eu quero chegar no topo. E se o desejo é para que no final eu seja bem-sucedido e tenha uma vida regalada, é um pensamento egoísta também. Então, se você colocar Deus como centro desse seu propósito, que é para glorificar o nome dele através da sua vida, para que ele tenha um homem, uma mulher num lugar de destaque, para que naquele lugar o nome dele seja exaltado, tenha um bom testemunho de que aquele homem, aquela mulher serve um Deus de verdade e que diante das situações que surgem, ele está sempre se mostrando uma pessoa fiel a Deus e não se deixa abalar, está disposto a pagar o prejuízo, às vezes de ser até prejudicado pelos seus posicionamentos que vão ser pautados na palavra e no Deus que você serve, aquelas pessoas vão de alguma maneira reconhecer que Deus está como sendo o alvo do seu objetivo, e você está ali representando esse Deus. Deus quer ser os representantes de todos os segmentos da sociedade. Ele quer professores, ele quer juízes, advogados, ele quer médicos, ele quer pessoas porteiros, ele quer vigilantes, ele quer gente de todas Ele quer ser glorificado para que a luz de Jesus que está em nós brilhe. Quantas vezes você vê na televisão situações de uma pessoa que falou algo, que ficaram todo mundo assim, poxa, que bonito que essa pessoa falou, ali o nome de Deus está sendo glorificado. E ao colocar Deus no centro do seu propósito, no final Ele faz na sua vida aquilo que você queria se você fosse egoísta e conseguisse. Está lá você e o ímpio no mesmo patamar, e ele está fazendo tudo dessa maneira que eu falei, puxando o tapete de um, enganando o outro, mentindo lá, e você está lá fiel ao Senhor no mesmo posto, sem ter feito aquelas mesmas coisas. No fim, com os meios que Deus te abençoa naquele trabalho, naquela profissão, com seu salário, com as promoções que Deus vai te dando, com o que Deus vai abrindo de possibilidades na sua vida, você vai ter as coisas que você teria se fosse no seu braço, e aí com essas coisas você serve o Senhor, você abençoa outro, você é generoso nas necessidades, você participa das coisas no reino de Deus, e essas mesmas coisas acontecendo, mas com Deus guiando, porque Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você precisa, que está citado lá em Mateus 6, vos serão acrescentadas. Busque a Deus, e tudo que você sonha para a sua vida, lhe será acrescentado. Não vai ser conquistado, vai ser acrescentado. Deus, Ele acrescenta na sua vida, para que depois com isso você possa servir, amar na medida que seria para você. Então você está lá com o seu carrão, você quer levar alguém para a sua casa, você vai dar uma carona para alguém, você vai servir alguém como se fosse alguém te servindo, é como se fosse a mim mesmo. Você está lá na sua casa, está bem lá, olha, você tem uma casa na praia, me convida para ir lá, para eu ver lá esse mar bonito que Deus criou, né? Convida os irmãos aí, olha só, vamos lá conhecer o seu sítio, se você tem um lugar, Deus te deu aquilo para você abençoar. Lógico que não dá também para pôr uma plaquinha aí, quem quiser vai lá. Irmãos, vamos ser justos também, eu tenho irmão, às vezes tem custo lá, paga lá um valor que você pagaria num lugar desconhecido, mas nós precisamos
ter essa mente, que na verdade, quando eu amar a Deus, o meu amor a Deus e o amor dele em mim vai passar a ser agora a medida da expressão do meu amor para o próximo. Não vai ser mais o meu amor por mim mesmo, então não é mais o si mesmo, vai ser agora Deus está em mim, eu estou nele, eu tenho o seu amor, eu amo com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, e eu vou lá, e agora esse Deus me enche de uma forma tão maravilhosa do seu amor, porque ele é amor, e se ele habita em mim, o amor está habitando em mim, é esse amor dele que vai transferir através da minha vida para a vida do meu próximo. Não sou eu que vou amar, é o amor de Deus que vai transbordar na minha vida. Então, a medida deixa de ser o meu egoísmo, a medida do meu altruísmo, a medida das coisas boas que eu faço, não vai ser mais o meu egoísmo que eu queria para mim apenas, mas vai ser aquilo que Deus quer expressar na vida das pessoas, porque Deus está querendo alcançar o cansado, sobrecarregado, o oprimido. Deus quer salvar vidas, Deus quer mudar histórias de famílias, Deus quer ver pessoas que estão drogadas abandonar as drogas, pessoas alcoólicas abandonar o álcool, pessoas desonestas, adúlteros, pessoas assassinas, todos os tipos de pessoas que hoje estão distantes de Deus. Deus quer trazê-lo para si, e ele precisa de que o seu amor que já está em mim e você transborde e alcance essas vidas, para que de alguma maneira elas sintam esse amor de Deus sendo manifestado através da minha e da sua vida. Por isso que os dois mandamentos eles estão interligados, e Jesus está reforçando isso para aqueles homens que sequer praticavam isso, conheciam, testaram ele com uma pergunta, e Jesus vai lá e diz para eles aquilo que de fato era, que se esperava deles, e que eles não estavam obedecendo. E nós, seguidores de Jesus Cristo, precisamos manifestar isso de várias maneiras, e a Igreja de Cristo é uma oportunidade, é um ambiente que nós temos a oportunidade de viver isso, para que aqui seja o lugar onde Deus apresenta a sua glória para os homens. Por isso que Jesus, seguindo aqui essa linha do tempo do ministério de Jesus, pouco depois dessa fala com essas autoridades, ele pede para preparar a Páscoa, e você vai encontrar isso lá no Evangelho de João, no capítulo 13, em que ele vai fazer aquele momento de lavar os pés dos discípulos, que na verdade ali ele estava ensinando que as pessoas importantes não são melhores do que as pessoas mais simples, e que deve servi-la, e ele lavou o pé dos seus discípulos, que seria uma função de um empregado, de um escravo, e os discípulos que consideravam Jesus o seu Deus, seu Senhor naquela altura já, alguns resistiram a isso, e naquele contexto, naquela noite, Jesus vai dizer lá no versículo 34 e 35 desse mesmo capítulo 13, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Fazendo isso, todos aí de fora lá saberão que vocês são os meus discípulos. E lá no finalzinho, no capítulo 17, pouco tempo depois desse momento da ceia, ele faz uma oração conhecida como oração sacerdotal, no capítulo 17, e lá mais para o final, se eu não me engano, é o versículo 20, 21, se eu não estiver enganado, ele vai dizer que ele pede a Deus, na sua oração, que nós vivamos numa plena unidade, ou seja, que além de nos amarmos, a gente siga no mesmo propósito de levar essa mensagem de boas novas, de salvação a todos, e nós tenhamos uma unidade, e essa unidade vai revelar ao mundo que Deus enviou o Senhor Jesus. Olha, a nossa desunião. Por que vocês veem aí na internet um monte de briga, de
pastor contra o outro, falando mal da teologia do outro, falando mal, né, nos debates aí, uns esculachando o outro, zombando do outro. Satanás sabe que isso dificulta as pessoas verem Jesus. Jesus falou o contrário, a unidade de vocês. Eu vou até ler aqui para não ficar nas minhas palavras. João 17, só para a gente já finalizar. Jesus falou claramente que a nossa unidade, ele orou por nós, pedindo ao Pai, e a gente tem que responder essa oração para o Senhor Jesus com a unidade. Versículo 23, 17, 23, João, que eles, cadê aqui? 23, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e que os amaste como igualmente me amaste. Jesus está falando dos discípulos, de todos que viessem a crer nele, não era aqueles primeiros, já estava falando por mim e por você, e que se nós vivemos em amor e unidade, em amor, as pessoas vão nos reconhecer como Jesus, como discípulos de Jesus. Em unidade, as pessoas vão crer que Deus enviou, saberão que Deus enviou Jesus ao mundo para salvar a todo que nele crê. Ame a Deus e ame ao próximo. Em resumo, ame ao próximo como a si mesmo. Em todos esses exemplos que foram dados aqui, o amor ao próximo não é uma ameaça ao amor a si mesmo, porque o amor a si mesmo se transforma em amor a Deus, e o amor de Deus jamais será ameaçado, diminuído ou esgotado dentro da minha e da sua vida, quando você transmitir isso para o próximo. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Vão na paz.